Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu só queria um pouco de paz? Acordar cansado, ir dormir preocupado, sentindo que a vida parece sempre um peso a mais nos ombros. Talvez você esteja enfrentando momentos de angústia que parecem não ter fim. Pode ser a dor de um relacionamento que se desgastou, o medo de perder o emprego, a ansiedade por causa de dívidas, ou até mesmo o sentimento de abandono, aquele silêncio de Deus que machuca tanto o coração. E no meio de tudo isso, você já parou para pensar: será que existe mesmo uma forma de viver sem medo da morte, sem medo da dor, sem medo do amanhã? Jesus disse uma frase que muda tudo: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8. Mas o que ele quis dizer com isso? Como é possível, mesmo cercado de problemas, experimentar a vida verdadeira que Jesus promete? Esse trecho do Evangelho vai muito além de uma promessa futura de céu. Ele fala de uma transformação profunda que começa aqui e agora, no nosso jeito de viver, de sentir e de crer. Ele fala de vitória sobre tudo aquilo que tenta nos matar por dentro: o desespero, a raiva, o pecado, a solidão, o medo. Então, se hoje você está cansado da dor, com o coração pesado, querendo encontrar uma direção, essa palavra é para você. Hoje vamos refletir juntos sobre o poder que existe em guardar a palavra de Jesus. Não apenas ouvir ou conhecer, mas guardar de verdade, no coração, na mente e na vida. Porque quando a gente faz isso, algo muda. A alma encontra descanso. A paz volta. E a vida recomeça. Vamos juntos nessa caminhada de fé? O Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículos de 51 a 59, nos entrega uma das declarações mais impactantes que Jesus já fez. Ele diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus reagem com incredulidade e até agressividade, dizendo: agora estamos certos de que estás com um demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: quem guardar a minha palavra não experimentará a morte. A mente humana, limitada ao que vê, não consegue compreender a profundidade da promessa de Cristo. Mas Jesus não está falando apenas da morte do corpo. Ele fala da morte da alma, da separação eterna de Deus, da perda do sentido da vida. E nessa promessa, ele nos mostra um caminho de vida plena, aqui e agora. Uma vida que vence o desespero, que supera o sofrimento e que nos conduz para algo muito maior do que esta realidade passageira. Guardar a palavra de Jesus é mais do que conhecer ou repetir versículos. É permitir que essa palavra transforme o nosso interior, conduza nossas atitudes, molde nossas escolhas. É deixar que ela seja o alicerce da nossa fé e o norte da nossa jornada. Quando isso acontece, algo extraordinário começa a acontecer dentro de nós. As dores que pareciam nos consumir começam a se aquietar. O medo do futuro, que tantas vezes paralisa, começa a dar lugar a uma paz que ninguém consegue explicar. A angústia, que sufoca e rouba o sono, começa a se dissolver na confiança. Porque aquele que guarda a palavra de Cristo passa a viver segundo outra lógica, a lógica do céu, a lógica do amor que salva. Em tempos como os nossos, quando tudo parece incerto, quando os noticiários espalham medo e quando o mundo nos empurra para a pressa, para o acúmulo, para a competição sem fim, guardar a palavra de Jesus é como encontrar um oásis no deserto. A alma cansada encontra descanso. A mente agitada encontra direção. E o coração ferido encontra consolo. O que Jesus oferece não é apenas um alívio momentâneo. É um novo modo de viver, uma reconstrução interior que alcança todas as áreas da nossa vida. Na convivência familiar, por exemplo,
A palavra de Jesus nos convida à paciência, ao perdão, à mansidão. Quantos lares se quebram por falta de diálogo, por orgulho, por mágoas que vão se acumulando em silêncio? Mas quando a palavra de Deus é guardada no coração da família, ela gera reconciliação, reaproxima os distantes, cura feridas antigas. A presença de Cristo na casa transforma ambientes. Um simples gesto de perdão pode reacender o amor. Uma palavra de bênção pode trazer paz onde antes havia conflito. Na vida financeira e profissional, guardar a palavra de Jesus nos tira do caminho da ansiedade e da ganância, e nos coloca na trilha da confiança. A promessa de que todas as coisas serão acrescentadas àqueles que buscam primeiro o reino de Deus não é um jargão espiritual, é uma realidade concreta para quem vive pela fé. Isso não significa ausência de lutas, mas significa presença de direção. Quem caminha com Deus aprende a esperar, a semear com esperança, a trabalhar com propósito. E, sobretudo, aprende a não medir sua vida apenas pelos resultados, mas pela fidelidade no processo. Também na nossa vida interior, essa palavra é fonte de libertação. Jesus falava com homens religiosos que conheciam as Escrituras, mas tinham o coração endurecido. Isso mostra que a fé verdadeira não é feita só de saber, mas de entrega. Quantas pessoas vivem presas a vícios emocionais, a mágoas antigas, a pecados ocultos, e nem percebem que estão afastadas de Deus. Mas a palavra viva de Cristo é como uma espada que corta essas correntes. Ela liberta. Ela restaura. Ela tira das sombras e traz para a luz. Quem a guarda no coração se torna cada dia mais livre, mais consciente, mais próximo do Pai. Guardar a palavra de Jesus nos ensina também a perdoar. E como é difícil perdoar quando o coração está ferido, quando fomos injustiçados ou traídos. Mas Jesus, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo atacado, permaneceu firme no amor. Ele nos mostrou que perdoar é um ato de coragem, de fé, de confiança em Deus. Não perdoamos porque o outro merece, mas porque fomos perdoados primeiro. E quando perdoamos, nos libertamos de um peso que nos impedia de avançar. A palavra de Jesus é clara: não há paz onde não há perdão. E falando em paz, como essa palavra se tornou rara. As pessoas procuram paz em tantas coisas, em viagens, em bens, em distrações. Mas a verdadeira paz não se compra. Ela nasce quando guardamos a palavra de Jesus, quando nos entregamos à vontade do Pai. Essa paz permanece mesmo quando tudo ao redor está difícil. Ela é firme como uma rocha, porque vem do Espírito Santo. É a paz que sustenta no luto, que consola na solidão, que acalma na doença, que ilumina na dúvida. É a paz que excede todo entendimento. E essa paz é possível porque Jesus é Deus. No final desse trecho do Evangelho, ele diz algo que escandaliza os ouvintes: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se revela como o próprio Deus. E aqui está o centro da nossa fé. Não seguimos um mestre qualquer, seguimos o Deus vivo, o Senhor da vida, aquele que venceu a morte. Por isso, podemos confiar. Por isso, podemos descansar. Porque não há mal que possa vencer aquele que guarda a palavra de aquele que é o próprio Deus. A vida com Jesus não é uma teoria, é uma experiência real. É possível viver com leveza, com sabedoria, com amor. É possível transformar nossa maneira de pensar, de sentir, de reagir. Não por força própria, mas pela graça que vem do alto. O Evangelho de hoje nos lembra que há uma promessa eterna para quem guarda a palavra de Cristo. E essa promessa não começa depois da morte. Começa agora. É possível viver a eternidade começando hoje. Basta abrir o coração, deixar a palavra entrar e permitir que ela faça morada.
Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Deus vivo, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, desejando profundamente guardar a Tua palavra, assim como disseste no Evangelho. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Senhor, que promessa grandiosa! Que esperança Tu nos ofereces! Por isso, eu te peço, grava a Tua palavra no mais íntimo da minha alma. Que ela não fique apenas na mente, mas desça ao coração, transforme meus pensamentos, minhas atitudes, meus sentimentos, meu modo de viver. Que eu não apenas ouça, mas viva a Tua palavra com fé, confiança e obediência. Deus Pai de misericórdia, quantas vezes tentei seguir meu próprio caminho e me afastei de Ti, buscando respostas onde não havia verdade, procurando paz em lugares que só me trouxeram inquietação. Mas hoje, guiado por Tua palavra, eu volto para o Teu abraço. Espírito Santo, ajuda-me a permanecer firme, mesmo nas dificuldades. Ensina-me a confiar quando o medo apertar, a esperar quando tudo parecer incerto, a perdoar quando meu coração se fechar. Toca as minhas feridas mais escondidas, liberta-me dos traumas do passado, cura minha alma, renova meu espírito. Jesus, Tu és a vida que venceu a morte. Tu és o eu sou que existia antes de tudo, e que permanece para sempre. Tu és o Deus que caminha comigo no silêncio das madrugadas, nas dores do corpo e nas batalhas da alma. Ensina-me a Te reconhecer nos momentos mais simples do meu dia, no sorriso de quem amo, no gesto de quem ajuda, no olhar de quem sofre. Que eu nunca mais viva longe da Tua presença, que eu nunca mais me conforme com uma fé morna ou superficial. Queimar meu coração com o Teu fogo, Senhor. Quero uma fé viva, intensa, perseverante. Espírito Santo de Deus, fortalece minha convivência com aqueles que estão ao meu redor. Ajuda-me a ser instrumento de paz na minha casa, no meu trabalho, na minha comunidade. Que as palavras que saem da minha boca sejam palavras que edificam e não ferem, que unam e não dividam, que consolem e não acusem. Senhor, entra nos lares que estão em conflito, toca as famílias feridas, restaura os vínculos quebrados. Que o perdão seja maior que o orgulho. Que o amor supere a mágoa. Que a Tua presença seja o centro de cada lar. Senhor da vida, eu consagro a Ti todos os meus projetos, os meus sonhos, minhas finanças, minha saúde, minha caminhada espiritual. Ensina-me a confiar não no que tenho, mas no que Tu és. Sei que a verdadeira prosperidade não está no acúmulo de bens, mas na abundância da Tua graça. Por isso, eu renuncio agora a toda ansiedade, todo medo, toda tristeza e declaro, em nome de Jesus Cristo, eu confio. Eu confio no Teu tempo, eu confio nos Teus planos, eu confio no Teu cuidado. Nada me faltará, pois o Senhor é meu pastor. Pai amado, eu Te peço ainda por todos aqueles que neste momento se sentem perdidos, afastados, sem fé. Que esta oração alcance os corações que mais precisam, que esta palavra leve luz aos que estão nas trevas, que esta reflexão desperte almas adormecidas. Jesus, envia Teus anjos sobre aqueles que agora choram em silêncio, sobre os que estão cansados de lutar, sobre os que já não conseguem mais orar. Levanta os abatidos, consola os aflitos, dá esperança aos que pensam em desistir. Tu és a ressurreição e a vida. E agora, Senhor, eu Te agradeço por cada lição que recebemos neste dia. Obrigado por me lembrar que quem guarda a Tua palavra não verá a morte. Obrigado porque a Tua verdade liberta, transforma e conduz à vida eterna. Que essa promessa fique gravada em nós. Que ela seja nosso escudo contra o medo, nossa força nas tribulações e nossa alegria nos dias bons. Eu creio, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nada nem ninguém poderá me separar do Teu amor. Por fim,
Eu convido cada pessoa que está ouvindo esta oração a continuar buscando a presença de Deus todos os dias. Que você se comprometa a guardar essa palavra em seu coração e que ela frutifique em sua vida. Reze mais. Abra mais espaço para Deus. Confie mais. Porque a promessa do Senhor é verdadeira e ela se cumprirá na sua história. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém. Inscreva-se neste canal e junte-se a nós nesta caminhada de fé, oração e transformação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.